vamos conversar sobre design de avaliações, dicas para criar avaliações, né? Nesse vídeo, nós escolhemos trazer esse assunto, que é sempre um assunto que desperta bastante interesse, até porque todo mundo, em algum momento, que trabalha com design de ações de formação, precisa desenhar aí as avaliações, né? Então, nós vamos compartilhar algumas dicas, indicações de aplicativos, melhores estratégias para que vocês consigam criar um cenário de avaliação que seja produtivo para o seu aluno, né? Que efetivamente colabore com o processo de aprendizagem. Durante as nossas ações de formação, uma pergunta que é recorrente é se as avaliações, se elas são obrigatórias, né? Se existe uma demanda de avaliação que seja obrigatória. Não necessariamente, mas é importante que você sempre compartilhe com o seu aluno oportunidades para ele vivenciar essa ação de formação. Oportunidades para que ele possa testar aquilo que ele aprendeu ao longo das informações que você compartilha com os seus alunos, né? Então, a pergunta que não quer calar, né? Silvia, por que avaliar? Existem muitos motivos que justificam a importância do processo de avaliação, né? Existem aí os motivos que são os mais óbvios possíveis, né? A avaliação é uma das possibilidades, eu acho que a possibilidade mais conhecida de você avaliar o que o seu aluno está aprendendo e como está sendo esse processo de aprendizagem para o seu aluno. Além dessa métrica, né, de entender sobre como está sendo o processo de aprendizagem do seu aluno, as avaliações cumprem um papel importantíssimo para o aluno, para o designer instrucional, para o conteudista, para o tutor e para todos os atores que estão ali investindo naquela ação de formação. Uma avaliação sinaliza para o aluno se a maneira com a qual ele vem conduzindo aquele conteúdo, se ok. Se a maneira que ele vem consumindo, vivenciando as experiências de aprendizagem, está sendo suficiente. Ou se de repente ele precisa olhar com maior cuidado, com maior concentração para aquele conteúdo. Querem um exemplo? O aluno vem no curso online, né? Faz ali a primeira unidade, ao final da primeira unidade tem uma avaliação e essa avaliação diz para ele que ok, ele acertou 9 de 10 questões, significa que ele pode continuar experienciando essa ação de formação da mesma maneira. Mas se nós chegamos nessa avaliação de final de primeiro módulo e ele tem um resultado de avaliação menos bom, né? Digamos que de 10 ele acertou apenas 4, isso vai acender uma luz de atenção para o aluno, vai fazer com que ele, preciso olhar para esse conteúdo com mais cuidado, preciso fazer anotações, preciso organizar melhor os meus mapas de conexões, né? Além das avaliações serem muito importantes para o aluno, são importantes também para o conteudista, para o designer instrucional e para o tutor, porque sinalizam para esses atores que estão ali de frente, conduzindo a ação de formação, se a maneira com a qual as informações foram organizadas, apresentadas, se foi de maneira assertiva, se for de maneira que colabora com o processo de aprendizagem do aluno. Então, uma avaliação mostra se ok, se a estratégia de organização daquele conteúdo foi bacana e pode ser, de repente, replicada e melhorada para próximos passos. Então, a avaliação é um momento extremamente importante para todo mundo, né? E aí, para quem trabalha com educação formal, com áreas de treinamento e desenvolvimento, é aqui na avaliação que nós teremos as tão cobradas métricas de como foi o treinamento.
quantas pessoas fizeram, como é que elas se saíram, quantas foram aprovadas, com qual média, que são aquelas informações que viram os relatórios e aqueles gráficos lindos que todo mundo gosta de verificar, né? Pois bem, existem muitos tipos de avaliações, né? Se você for buscar na literatura, você vai encontrar mais de 50 tipos de avaliações diferentes. Mas, na nossa rotina, no dia a dia, nós basicamente nos organizamos e giramos no entorno de 3 principais tipos de avaliação, que são as avaliações diagnóstica, que são as avaliações formativas e que são também as avaliações somativas. Basicamente, todas as experiências de aprendizagem que envolvem algum tipo ou nível de avaliação têm avaliações que foram construídas de acordo com as indicações de cada uma dessas avaliações. Às vezes, você não conhece assim com o nome técnico, mas com certeza, se você desenha conteúdos e é responsável também pela criação das avaliações, você já usou pelo menos uma desses 3 tipos de avaliação. O primeiro tipo de avaliação, que é super comum, são as avaliações diagnósticas. A principal característica desse tipo de avaliação é que não tem nota. Isso significa que o seu aluno ele não é classificado em aprovado ou reprovado pela nota que ele tira na avaliação diagnóstica. Porque o objetivo de uma avaliação diagnóstica não é metrificar o que o aluno aprendeu, mas sim demonstrar o nível de conhecimento que o seu aluno tem sobre determinado assunto. Esse tipo de avaliação acontece quando você precisa descobrir o quanto o seu aluno domina sobre determinado assunto, sobre determinado conteúdo. Por que você precisa dessa informação? Para fazer um planejamento super personalizado. Nós estamos super habituados com a avaliação diagnóstica. Sabe aonde? Em cursos de idiomas. Se você for se inscrever num curso de idioma nesse momento, você vai ser convidado a fazer eles chamam teste de nivelamento. E aí é um teste que vai indicar qual que é o seu nível de inglês para indicar se você é iniciante, se você é de uma turma intermediária ou de uma turma avançada. Essas avaliações diagnósticas, elas funcionam para qualquer contexto, né? Então, sempre que você precisar entender, pesquisar qual o nível de conhecimento que o seu aluno tem sobre determinado assunto, você então fará uma avaliação diagnóstica. Como, Silvia? Como essa avaliação diagnóstica pode ser feita? Através de questionários, através de perguntas de múltipla escolha, de entrevista, observação, mas sempre para posicionar você sobre o que o aluno sabe sobre aquele conteúdo, tá bom? O segundo tipo de avaliação, que é bem comum, né, e pessoalmente é o meu tipo de avaliação preferido, que eu acho que é o mais importante em todo esse processo, são as avaliações formativas. A principal característica dessa avaliação é que também não tem nota. Significa que você vai dizer para o seu aluno o quanto ele acertou, o quanto ele errou, mas essa nota não vai impactar no resultado final do seu aluno. São aquelas avaliações que os alunos podem fazer 1, 2, 3, 5, 10 vezes como revisão, para medir seu nível de conhecimento, mas efetivamente elas não vão ali, entre aspas, para o boletim do seu aluno, né? Então, o objetivo, né, os objetivos da avaliação formativa é para acompanhar o aproveitamento do aluno ao longo da ação de formação. São aqueles microtestes que existem em todos os cursos, entre uma unidade e outra, ao final de um determinado assunto. Geralmente é um teste bem curtinho, é um teste com poucas questões, mas que podem sinalizar para o aluno
se ele está estudando da maneira mais produtiva, vai sinalizar para o tutor, para o conteudista e para o designer instrucional se está tudo bem com aquele pedacinho de conteúdo. Então, é uma maneira de você acompanhar o seu aluno ao longo do desenvolvimento dele, né? E não deixar para avaliar só lá no final. Essas avaliações formativas acontecem no durante. E elas podem acontecer de muitas maneiras. Pode ser uma avaliação formal, uma atividade, um fórum, um questionário, enfim. Mas também, naqueles cursos que tem tutoria, né, que tem ali um professor que vai mediando e acompanhando a turma, essas avaliações formativas, elas podem acontecer de maneira um pouco mais desamarrada. Ou seja, não necessariamente o professor ou o tutor precisa chamar uma avaliação formal, mas ele consegue ir fazendo esse acompanhamento formativo através do fórum de dúvidas, através do nível da discussão do fórum, através da qualidade das atividades que os alunos vão entregando ao longo da ação. E o foco é bem no ao longo, no durante, né? O aluno é observado no percurso didático, para que qualquer problema o professor possa intervir, o tutor possa intervir para fazer com que essa ação de formação seja a melhor possível, né? Então, pensando em produtividade, a avaliação formativa é aquela que vai acontecendo à medida que o aluno vai desenvolvendo aquele curso. E não classifica o aluno em aprovado e reprovado, né? Ele funciona basicamente como um sinaleiro de ok, segue em frente, opa, presta atenção, né? Mais atenção aí com seus estudos, e o vermelho, tipo, pare, porque você está consumindo o conteúdo de maneira, às vezes, muito acelerada e tudo mais, né? A avaliação que é a mais comum que nós vemos por aí, que eu brinco, são as queridinhas aí dos RHs e às vezes aí dos professores, são as avaliações somativas. A principal característica desse tipo de avaliação é que elas valem nota. O aluno é classificado. O aluno recebe uma média, né? Ele recebe uma avaliação que é quantitativa. O aluno vai ter lá no boletim uma nota 10, 9, 8, 5, enfim, né? O objetivo é medir com notas, né, quantitativamente o aproveitamento desses alunos. Essas avaliações somativas, elas podem acontecer em qualquer momento. Podem acontecer durante o curso, entre um módulo e outro, entre um assunto e outro, ou pode acontecer só ao final da ação de formação, né? Então, com certeza vocês já fizeram cursos que tinham avaliações com nota entre um módulo e outro, entre um assunto e outro, e também já fizeram cursos com avaliação só lá no final. Tu consome aquele bolão de conteúdo, tu experiencia aquele monte de informações para depois, né, ter uma avaliação que vai classificar você, que vai metrificar, que vai te dar uma nota quantitativa para o seu desenvolvimento em termos de aprendizagem, tá? Como é que acontecem essas avaliações? Em atividades, fóruns, questionários, atividades que eles vão produzir algo e entregar. Se você trabalha com metodologias ativas, que é um assunto importantíssimo, que você encontra também em outros vídeos aqui no Instituto, a avaliação somativa pode ser a análise do projeto final, pode ser, enfim, né, qualquer avaliação, qualquer atividade que o aluno tenha feito e que você, enquanto tutor, professor, pessoa ou o sistema programado para fazer isso, vai lá e vai medir com um número o que ele aprendeu ou deixou de aprender, tá bom? Então, basicamente, nós giramos aí em torno dessas 3 possibilidades aí de avaliação. Avaliação diagnóstica,
a avaliação formativa e a avaliação somativa. A avaliação diagnóstica é para quando você quer conhecer o que o seu aluno sabe sobre o assunto, para você poder entender como deve ser o nível da sua aula, de onde você deve partir seu conteúdo, né? Entender o nível de aprofundamento que você vai abordar cada um dos assuntos. A avaliação formativa, para você acompanhar o desenvolvimento do seu aluno durante a ação de formação. E por fim, a avaliação somativa, para você poder gerar as notas e entregar aí como resultado da experiência de aprendizagem que esse aluno vivenciou durante o curso. Pois bem, escolher qual tipo de avaliação você vai usar não é a única tarefa que nós vamos fazer, né, no nosso processo de desenvolvimento das ações, das avaliações. Nós precisamos, além de escolher qual tipo de avaliação, desenvolver essa avaliação, escrever as perguntas, construir aí os questionários e as atividades. E aí, aqui é onde nós precisamos ser muito assertivos na construção desse questionário, dessa avaliação. Porque uma avaliação mal construída vai sinalizar a você um resultado que de repente não é a métrica que você está buscando. Ou vai te dar uma métrica super positiva ou super negativa, mas que não necessariamente demonstra o que o seu aluno sabe sobre aquele assunto, né? Então, existem critérios para elaboração de avaliações. O que fazem esses critérios? Esses critérios ajudam você a pensar em como deve ser construída uma avaliação, uma questão, uma pergunta, uma atividade, para que seja assertivo, para que seja uma continuação do processo de aprendizagem do seu aluno. Porque sim, o seu aluno, ele continua aprendendo mesmo quando ele está em processo de avaliação. Mesmo quando ele já terminou todas as leituras, mesmo quando ele já terminou de assistir todos os vídeos, ele continua em processo de aprendizagem. Então, os critérios vão te ajudar nesse sentido. O primeiro critério, né, que nós usamos aí no desenvolvimento de avaliações é o critério da consistência. Esse critério é um dos mais importantes. Você precisa ter claro o que você quer daquela avaliação. Qual métrica você está buscando? O que você quer entender? Qual que é o número que você busca? Você quer saber o que os alunos já sabem? Você quer comparar o que os alunos sabiam antes e o que eles sabem agora, de repente, depois dessa ação de formação? Então, esse critério da consistência é para você, analista de treinamento, professor, tutor, conteudista, definir o seu objetivo de avaliação. Por que você está desenhando aquela avaliação? O que você quer avaliar? Então, esse é o primeiro critério. Tenha claro o seu motivador dessa avaliação, tá bom? O segundo critério é coerência. Esse, para mim, é o mais importante de todos os critérios da vida. Você precisa ser coerente com a sua avaliação e os objetivos educacionais, né, os objetivos de aprendizagem, dentro de um contexto da realidade do seu aluno. Quem é que nunca fez um curso, uma prova, uma avaliação, que tinha como questão, como atividade ali na prova, enfim, uma pergunta que era de um assunto super, ultra, power específico, aquela nota do rodapé numa letra tamanho 6, que tem um impacto zero em termos aí de domínio e aplicação do conteúdo. Então, coerência tem a ver com você criar avaliações e enunciados de atividades que efetivamente tenham ligação direta com o objetivo de aprendizagem, tá bom? Vamos a um exemplo?
É num curso de desenho instrucional, que o aluno vai aprender a fazer análise contextual, a desenhar a matriz de desenho instrucional, a usar o Canvas de desenho instrucional aqui no Instituto Candi, né? Ele tem todas essas informações como objetivos de aprendizagem. E aí, lá numa última atividade do curso, a minha pergunta para o aluno, em vez de pedir para ele construir uma matriz, fazer um planejamento, é eu perguntar para ele em que ano surgiu o desenho instrucional. Ele saber que desenho instrucional data da Segunda Guerra Mundial não vai fazer ele um designer melhor ou pior. O que vai fazer ele ser um designer mais assertivo é ele efetivamente dominar as técnicas. Então, ser coerente é isso. Olhe para a prática do seu aluno. Entenda onde é que ele vai aplicar aquelas informações. E busque escrever questões que tenham ligação aí com essa aplicação, tá bom? Sejam coerentes. Não seja aquele professor, aquele analista de treinamento, que faz pergunta de nota de rodapé para confundir o aluno, tá bom? O terceiro critério é o critério da abrangência. Esse critério, para mim, ele é muito lógico. Se você tem um conteúdo, um curso que tem 5 unidades, as suas avaliações devem avaliar os conteúdos que estão nas 5 unidades, né? Porque se você indicou o conteúdo, é porque ele é importante. E se ele é importante, o seu aluno precisa dominar. Então, quando você estiver desenhando aí as suas avaliações, atente-se para ver se você está usando, né, assuntos de todos os módulos e não está direcionando a sua avaliação para um aspecto só. É importante que você avalie todos, né, que você amplie o horizonte e desenhe questões, avaliações, atividades que meça todo o conteúdo que foi abordado. O quarto critério, que é o penúltimo, é o critério da clareza. Esse critério da clareza é tão importante como o critério da coerência. Esse critério da clareza diz pra gente o seguinte: o seu aluno precisa entender o que você está perguntando. Ele precisa ter claro qual é a sua pergunta, o que você espera como, né, enquanto resposta, quais são ali as possibilidades de resposta, né? Então, perguntar para o aluno coisas que são dúbias, tentar confundir o aluno, fazer pegadinha, sabe? Não leva você a desenhar uma avaliação de aprendizagem que seja assertiva, né? Que seja inteligente. Então, sempre, né, que você for desenhar as suas atividades, as suas avaliações, deixe claro o que o aluno precisa fazer, o que você está perguntando para ele, o que ele precisa te entregar, para que ele não tenha dúvidas sobre o que, como e quando fazer, tá bom? E por último, né, o último critério aí para você desenhar uma avaliação que seja assertiva e significativa é o critério da equidade. Esse, para mim, ele é totalmente dispensável. É o critério da ética. Esse critério da equidade diz o seguinte, que dentro de uma turma, né, dentro de um curso, todos os alunos, eles devem ser convidados, né, submetidos a uma mesma avaliação. Então, é ético, né? Você não vai dar uma avaliação mais fácil ou mais difícil para beneficiar ou, de repente, para punir um grupo ou outro, né? Então, desenhar aí atividades que sejam iguais e que contemplem com igualdade todos os alunos, ok? Então, seguindo esses critérios de elaboração de avaliações, a consistência, você entender o motivo da sua avaliação. A coerência, né? Você ligar os seus objetivos de aprendizagem com a sua avaliação. A abrangência, você construir questões para todo que abranja, né? Que abarque todos os seus conteúdos apresentados. Que as questões sejam claras, o aluno consiga entender o que você está perguntando. E que seja uma avaliação que atenda a esse critério da equidade, com certeza você vai conseguir construir questões que são inteligentes para o seu aluno, que vão fazer com que ele
reflita, raciocine e desenvolva atividades que vão ali colaborar com o processo de aprendizagem desse aluno, né? Que vão fazer com que todas as informações que estão na memória de trabalho, que é a memória de longo prazo, crie conexões fortes com a memória de longo prazo para se tornar um conhecimento, tá bom? Então, além de usar todos esses critérios, de pensar sobre os tipos de avaliações, na hora de você escrever as questões, não tem receita de bolo, né? Você vai construir avaliações em termos de número, de complexidade, de tipos de questões que são aí de acordo com a sua demanda ou com o planejamento que você recebeu. Independente disso, existem muitos aplicativos educacionais que podem ajudar você a desenhar questões que sejam aí lúdicas, que sejam interessantes, que além de testar o seu aluno, mantenha esse aluno motivado com estratégias de gamificação e tudo mais, né? Então, mesmo quando você vai desenhar uma questão de verdadeiro ou F por conta de fatores estruturantes aí do seu curso, ou uma questão de selecionar qual que é a questão correta, faça isso da maneira mais interessante possível, para que o seu aluno tenha curiosidade em se dedicar a construir a resposta daquilo que você está perguntando para ele, né? Então, tem uns dias que nós aqui no Instituto de Desenho Instrucional desenhamos esse quadro comparativo com vários aplicativos educacionais. Aqui você não vai encontrar só aplicativos para avaliação. Vai encontrar vários aplicativos, mas também aplicativos que vão te ajudar a construir avaliações divertidas, significativas, que efetivamente sejam atraentes para o seu aluno e que sejam efetivas em termos de processo de aprendizagem. Então, acesse daqui depois lá o nosso site, né, desenhoinstrucional.com/ebooks. Tem uma série de conteúdos gratuitos que nós criamos aí para compartilhar com vocês. Mas olhem para esse quadro. Lá vocês vão encontrar, por exemplo, aplicativo se você quiser desenhar atividades no formato de games. Então tem lá o Kahoot, tem o EducaPlay, tem ali o Quizlet, tem o Picklers, enfim, uma série de aplicativos que você pode organizar turmas, pode indicar suas perguntas, pode organizar atividades colaborativas ou individuais. Tem ali para todos os cenários que você precisar, tá bom? Bom, a nossa conversa sobre avaliação é essa, né? É a pontinha do iceberg, porque a avaliação é um assunto muito interessante. E se você precisar, então, de aprofundar nesse tema de avaliação, nós temos um curso específico sobre design de avaliação. E para quem está assistindo aqui a live conosco, pode usar o cupom AVALIAR e resgatar aí um super desconto. O curso é bem prático e você vai poder ver de maneira super prática e aplicada todas essas indicações de muitos outros assuntos que estão ligados aí à avaliação, ok? Quero agradecer, compartilhar com vocês as nossas outras redes sociais, que nós estamos sempre compartilhando aí conteúdos, dicas, convites. Semana que vem tem outra live, então fica ligadinho aí, porque já nós vamos divulgar o assunto e o canal, se vai ser aqui no Facebook, se vai ser no nosso Instagram ou no nosso YouTube, ok? E acessem sempre o nosso site, que todo dia tem assunto novo lá no blog, tá bom? Obrigada por terem vindo compartilhar conosco, é sempre um prazer poder trocar com vocês e logo a gente se vê novamente, tá bom? Tchau, tchau, pessoal, boa noite!